Imagine a cena, um maratonista no quilômetro 35. O corpo, antes uma máquina de precisão rítmica, agora se rebela. Cada passo é uma negociação com a dor. A mente, antes focada e clara, se torna um nevoeiro de dúvida e exaustão. As pernas pesam como chumbo. O ritmo despenca. Não é uma falha de vontade, não é falta de treinamento, é um colapso bioquímico. É o momento em que o tanque de combustível de alta octanagem do corpo seca. Esse fenômeno, temido por atletas de elite e amadores, tem nome: a parede. E a causa raiz dessa falha catastrófica está escondida silenciosamente dentro de nossas próprias células musculares e no nosso fígado. É a depleção de um supercombustível secreto, uma molécula que, apesar de sua simplicidade fundamental, dita os limites da performance humana. Neste roteiro, vamos mergulhar nas profundezas da fisiologia do exercício para desvendar os segredos dessa molécula. Não estamos falando de uma substância exótica ou de um suplemento de última geração. Estamos falando do glicogênio, o açúcar secreto que alimenta a performance de elite. Vamos explorar sua arquitetura molecular, entender por que sua estrutura é uma obra-prima da engenharia biológica e decifrar como o corpo o gerencia em um balé bioquímico de armazenamento, utilização e reposição. Esta não é apenas uma história sobre carboidratos, é história sobre energia, fadiga e o potencial latente que reside dentro de cada um de nós, esperando para ser desbloqueado. Prepare-se para entender por que a gestão do glicogênio é, talvez, a habilidade mais crítica que separa o bom atleta do atleta lendário. É a chave para ir além da parede. Primeiro, vamos ao básico. O que exatamente é o glicogênio? Em sua essência, o glicogênio é simplesmente açúcar. Mas essa é uma simplificação grosseira. Como dizer que uma biblioteca é apenas papel? O glicogênio é um polissacarídeo, um polímero complexo e gigantesco construído a partir de milhares de unidades de glicose, a molécula de açúcar mais fundamental para a vida. Pense nele como a forma que nosso corpo encontrou para estocar energia de carboidratos de forma compacta e eficiente. Se a glicose livre no sangue é como dinheiro vivo no seu bolso, pronto para ser gasto imediatamente, o glicogênio é como o dinheiro guardado no cofre do banco. Está seguro, consolidado e pronto para ser mobilizado em grandes quantidades quando a necessidade surge. A verdadeira genialidade do glicogênio, no entanto, não está apenas no que ele é, mas em como ele é construído. Sua estrutura não é uma simples corrente linear de glicose. Longe disso. A animação que você vê agora revela sua arquitetura, uma estrutura tridimensional, esférica e altamente ramificada. Imagine uma árvore densa, com um tronco central e galhos que se subdividem em mais galhos, e mais galhos criando uma miríade de pontos terminais. Essa estrutura ramificada é o segredo de sua eficácia como combustível de performance. Por que a ramificação é tão crucial? A resposta está na velocidade. Quando seu corpo precisa de energia e precisa dela agora, como durante um sprint, um levantamento pesado ou uma subida íngreme no ciclismo, ele não pode esperar por um processo lento de liberação de combustível. Ele precisa de um dilúvio de glicose. A estrutura ramificada do glicogênio permite exatamente isso. As enzimas responsáveis por quebrar o glicogênio, principalmente a glicogênio fosforilase, não precisam começar em uma ponta e trabalhar seu caminho até a outra. Em vez disso, elas podem atacar simultaneamente dezenas, centenas de pontos terminais não redutores em toda a superfície da molécula. É um ataque coordenado e massivo que libera uma cascata de moléculas de glicose 1-fosfato de forma quase instantânea. Essa velocidade de mobilização é algo que nenhuma outra fonte de energia do corpo, como a gordura, pode igualar. A gordura é um combustível denso e abundante, mas sua quebra é um processo lento e aeróbico. O glicogênio é o combustível para a urgência, para a intensidade. O processo de construção dessa molécula magnífica chama-se glicogênese. Ele ocorre principalmente após uma refeição rica em carboidratos, quando os níveis de glicose e insulina no sangue estão elevados. A insulina sinaliza para as células que há energia de sobra. Uma enzima-chave, a glicogênio sintase, entra em ação. Ela pega as moléculas de glicose ativadas na forma de UDP-glicose e as adiciona, uma a uma, às cadeias crescentes de glicogênio. No coração de cada molécula de glicogênio há uma proteína chamada glicogenina, que atua como o primer, a semente sobre a qual a primeira molécula de glicose é anexada, iniciando toda a estrutura. É um processo anabólico de construção que estoca a energia para uso futuro. O processo inverso, a quebra, é a glicogenólise. Ele é ativado por hormônios como a adrenalina, epinefrina e o glucagon, que sinalizam uma demanda energética iminente. A adrenalina
liberada durante o estresse do exercício, é um gatilho poderoso para a glicogenólise muscular, preparando o corpo para a ação. A glicogênio fosforilase, a enzima de quebra, cliva as ligações glicosídicas liberando glicose 1-fosfato, que é rapidamente convertida em glicose 6-fosfato e entra na via glicolítica para gerar ATP, a moeda energética da célula. Entender essa dualidade, a síntese e a quebra, a glicogênese e a glicogenólise, é entender o fluxo e refluxo constante de energia que sustenta a vida e a performance atlética. Agora que entendemos a molécula, precisamos entender sua localização. Onde o corpo armazena esse combustível precioso e por que a localização importa tanto? O corpo humano possui 2 depósitos principais de glicogênio, e eles operam com propósitos drasticamente diferentes. Pense neles como 2 armazéns com políticas de distribuição completamente distintas. Um é o armazém comunitário, generoso e focado no bem-estar de todo o sistema. O outro é um cofre privado, egoísta e de uso exclusivo. Estamos falando do glicogênio hepático e do glicogênio muscular. Vamos começar com o armazém comunitário, o fígado. O fígado de um adulto saudável armazena cerca de 80 a 100 gramas de glicogênio. Sua função primária e altruísta é manter a homeostase da glicose sanguínea. Em outras palavras, ele garante que a concentração de açúcar no seu sangue permaneça dentro de uma faixa estreita e segura. Por que isso é tão vital? Porque certos tecidos, mais notavelmente o nosso cérebro, são consumidores vorazes e quase exclusivos de glicose. O cérebro não pode queimar gordura para obter energia. Ele precisa de um suprimento constante de glicose para funcionar. Uma queda acentuada na glicose sanguínea, a hipoglicemia, leva à confusão, tontura, perda de coordenação e, em casos extremos, coma. O fígado é o guardião que impede que isso aconteça. Quando você está em jejum, dormindo ou simplesmente entre as refeições, os níveis de glicose no sangue começam a cair. O pâncreas detecta isso e libera o hormônio glucagon. O glucagon viaja até o fígado e sinaliza para que ele inicie a glicogenólise. O fígado quebra seu glicogênio armazenado e, crucialmente, ele possui uma enzima que o músculo não tem, a glicose 6-fosfatase. Essa enzima remove o grupo fosfato da molécula de glicose, permitindo que a glicose livre saia da célula hepática e entre na corrente sanguínea, viajando para onde for necessária, principalmente para o cérebro. O glicogênio hepático, portanto, serve a todo o corpo. Ele é o nosso estabilizador central de energia. Agora, vamos ao cofre privado, os músculos. O glicogênio muscular é, de longe, o maior reservatório de carboidratos do corpo. Um atleta bem treinado pode armazenar de 400 a 500 gramas, ou até mais, de glicogênio diretamente dentro de suas fibras musculares. Somando tudo, isso representa cerca de 1.600 a 2.000 calorias de energia prontamente disponível. Entretanto, este estoque é profundamente egoísta. Uma vez que a glicose entra em uma célula muscular e é armazenada como glicogênio, ela nunca mais sairá para a corrente sanguínea para ajudar outros tecidos. Por quê? Porque o músculo esquelético não possui a enzima glicose 6-fosfatase. Quando o glicogênio muscular é quebrado, a glicose 6-fosfato resultante fica presa dentro da célula muscular. Seu único destino é ser usada por aquela mesma célula para gerar ATP, para contração muscular. Este é um design evolutivo brilhante. O glicogênio muscular é uma fonte de combustível local e imediata. Durante o exercício, quando um músculo específico está trabalhando duro, ele não precisa esperar que a glicose viaje pelo sangue a partir do fígado. Ele tem seu próprio suprimento de auto-octanagem bem ali, pronto para ser queimado na via glicolítica, tanto aerobicamente quanto, crucialmente, anaerobicamente, para produzir energia numa velocidade vertiginosa. É o combustível para a explosão, para a aceleração, para sustentar a intensidade quando a demanda por ATP supera a capacidade do sistema aeróbico. Cada músculo cuida de si mesmo.
Esta distinção é fundamental para entender a nutrição esportiva e a fadiga. Durante um exercício prolongado, o atleta está lutando uma batalha em duas frentes. Ele está depletando o glicogênio muscular nos músculos ativos para alimentar a contração e está depletando o glicogênio hepático para manter a glicose sanguínea e a função cerebral. A falha em qualquer uma dessas frentes leva a diferentes formas de fadiga. A exaustão do glicogênio muscular leva à fadiga periférica. As pernas simplesmente não respondem mais. A exaustão do glicogênio hepático leva à hipoglicemia e à fadiga central. A mente desiste, a concentração se esvai. O atleta de elite é aquele que aprende a gerenciar ambos os estoques com maestria. Isso nos leva ao cerne da questão. Como exatamente o estado de nossos estoques de glicogênio se traduz em performance e, inevitavelmente, em fadiga? A relação entre glicogênio e a capacidade de realizar trabalho de alta intensidade é uma das mais bem estabelecidas em toda a fisiologia do exercício. É uma relação direta, quase linear. Quanto mais glicogênio você tem no início do exercício, mais tempo você consegue sustentar uma determinada intensidade. Pense no glicogênio muscular como o medidor de combustível de um carro de corrida. Quando o tanque está cheio, você pode acelerar fundo. À medida que o nível de combustível baixa, o desempenho começa a ser comprometido até que, eventualmente, o motor engasga e para. A depleção de glicogênio é a principal causa bioquímica da fadiga em eventos de resistência que duram de 60 a 120 minutos e um fator contribuinte significativo em quase todas as modalidades esportivas, desde uma partida de futebol até uma sessão de treinamento de força de alto volume. O famoso muro dos maratonistas é a manifestação mais dramática desse processo. Quando as reservas de glicogênio muscular nos quadríceps, isquiotibiais e panturrilhas se esgotam, a capacidade do músculo de produzir ATP rapidamente através da glicólise despenca. O corpo é forçado a depender muito mais da oxidação de gorduras. Embora tenhamos estoques de gordura quase ilimitados, a quebra de gordura para gerar energia é um processo mais lento e que consome mais oxigênio por unidade de ATP produzido. O resultado, a intensidade do exercício deve diminuir. Não é uma escolha, o atleta é forçado a desacelerar, muitas vezes para um ritmo de caminhada. O corpo simplesmente não consegue mais fornecer energia na taxa exigida para manter o ritmo de corrida anterior. É uma crise energética no nível celular. Mas a intensidade do exercício dita qual combustível é usado preferencialmente. Em repouso ou em atividades de baixíssima intensidade, como uma caminhada leve, nosso corpo é uma máquina de queimar gordura. A demanda por ATP é baixa e o sistema aeróbico consegue suprir essa demanda facilmente utilizando ácidos graxos como principal substrato. À medida que a intensidade aumenta para um trote ou uma corrida moderada, o corpo começa a recrutar mais carboidratos. A contribuição do glicogênio muscular e da glicose sanguínea para a produção total de energia aumenta progressivamente. Em intensidades moderadas, por volta de 65% do VO2 máximo, a contribuição de carboidratos e gorduras pode ser de cerca de 50-50. Agora, quando você eleva a intensidade para níveis altos, acima de 85% do VO2 máximo, como num tiro, um ataque no ciclismo ou durante uma série pesada de agachamentos, o sistema aeróbico não consegue acompanhar. O corpo depende massivamente da glicólise anaeróbica e o único combustível que pode ser utilizado nesta via metabólica de alta velocidade é a glicose, predominantemente vinda do glicogênio muscular armazenado localmente. A gordura simplesmente não pode ser queimada anaerobicamente. Portanto, em atividades de alta intensidade, o glicogênio não é apenas o combustível preferido, ele é o combustível obrigatório. A sua disponibilidade dita diretamente a capacidade de realizar e repetir esforços de alta intensidade. Isso tem implicações profundas para atletas de força e de esportes intermitentes também. Cada série de musculação até a falha, cada sprint em um campo de futebol, cada troca de socos em uma luta consome uma porção significativa do glicogênio muscular local. A capacidade de se recuperar entre as séries ou entre os sprints e manter um alto nível de desempenho depende da rapidez com que os sistemas de energia podem se regenerar, mas também do tamanho total do tanque de glicogênio. Quando ele começa a ficar baixo, a força cai, a potência diminui e a fadiga se instala.
E não podemos esquecer da fadiga central. Enquanto os músculos estão esgotando seus estoques privados, o fígado está trabalhando arduamente para manter a glicose no sangue. Se o exercício for longo o suficiente e a ingestão de carboidratos for inadequada, o glicogênio hepático também se esgotará. A glicemia cai, o cérebro, privado de seu combustível primário, começa a falhar. A tomada de decisão fica prejudicada, a percepção de esforço aumenta dramaticamente, a coordenação motora deteriora-se. O atleta pode se sentir tonto, fraco e desmotivado. Muitas vezes é o cérebro que desiste antes do músculo, como um mecanismo de proteção para preservar sua própria função. A gestão do glicogênio é, portanto, uma gestão tanto da energia física quanto da resiliência mental. Se o glicogênio é tão fundamental, a pergunta óbvia é: como podemos manipular esse sistema a nosso favor? Como podemos hackear nossos estoques de glicogênio para otimizar a performance? Felizmente, o sistema de armazenamento de glicogênio é incrivelmente plástico e treinável. Através de uma combinação inteligente de treinamento e nutrição, os atletas podem aumentar significativamente sua capacidade de armazenar e utilizar esse combustível. É aqui que a ciência se transforma em arte e estratégia. A primeira ferramenta é o próprio treinamento. O treinamento de resistência consistente envia um sinal poderoso para os músculos. O estresse da depleção regular de glicogênio durante os treinos estimula uma adaptação conhecida como supercompensação de glicogênio. Em resposta a esse estresse, as células musculares aumentam o número e a atividade da enzima glicogênio sintase e aumentam sua capacidade total de armazenamento. Um indivíduo sedentário pode armazenar cerca de 80 a 90 milimoles de glicogênio por quilo de músculo. Um atleta de elite bem treinado pode quase dobrar essa capacidade, chegando a 150 milimoles por quilo ou mais. Isso significa um tanque de combustível muito maior, permitindo que ele sustente uma intensidade mais alta por mais tempo ou que tenha mais balas na agulha para esforços de alta intensidade. Além disso, o treinamento de resistência melhora a flexibilidade metabólica. O corpo se torna mais eficiente na oxidação de gorduras em intensidades de exercício mais altas. Isso é crucial. Ao queimar mais gordura, o atleta consegue poupar o seu glicogênio muscular, guardando-o para os momentos mais críticos da competição, como uma subida final ou um sprint para a linha de chegada. É o chamado efeito glycogen sparing. A segunda e talvez mais poderosa ferramenta é a nutrição estratégica. A manipulação da ingestão de carboidratos antes, durante e após o exercício é a pedra angular da performance de elite. A estratégia mais famosa é o carb loading, ou carregamento de carboidratos. Nos 2 a 3 dias que antecedem uma competição importante, o atleta reduz drasticamente o volume de treinamento, tapering, e aumenta massivamente a ingestão de carboidratos para cerca de 8 a 12 gramas por quilo de peso corporal por dia. Essa combinação de baixo gasto e alta oferta leva os músculos a supercompensar e estocar glicogênio muito acima de seus níveis normais, garantindo que o atleta comece a prova com um tanque completamente cheio. Durante o exercício de longa duração, geralmente acima de 90 minutos, a ingestão de carboidratos se torna vital. Consumir de 30 a 60 gramas de carboidratos de fácil digestão, como géis, bebidas esportivas ou gomas, por hora, ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, alimentando o cérebro e poupando o precioso glicogênio hepático. Em eventos de ultra-resistência, atletas podem consumir até 90 gramas por hora, utilizando diferentes tipos de transportadores de carboidratos no intestino, glicose e frutose, para maximizar a absorção. Isso não apenas poupa o glicogênio do fígado, mas também fornece uma fonte de energia externa para os músculos, ajudando a poupar o glicogênio muscular e a adiar a fadiga. Finalmente, há a janela de oportunidade pós-exercício. Imediatamente após um treino intenso que depletou os estoques de glicogênio, as células musculares estão extremamente sensíveis à insulina, e a enzima glicogênio sintase está em seu pico de atividade. É como se as portas dos músculos estivessem escancaradas, prontas para absorver glicose. Consumir carboidratos de alto índice glicêmico, que são absorvidos rapidamente, dentro dos primeiros 30 a 60 minutos após o exercício, pode acelerar drasticamente a taxa de ressíntese de glicogênio. A recomendação clássica é consumir cerca de 1 a 1,2 gramas de carboidratos por quilo de peso corporal. Adicionar uma pequena quantidade de proteína, cerca de 20 a 30 gramas, pode acelerar ainda mais esse processo, pois a proteína estimula a liberação de insulina e fornece os blocos de construção para o reparo muscular.
Uma recuperação rápida é crucial, especialmente para atletas que treinam várias vezes ao dia ou em dias consecutivos. Chegamos ao fim de nossa jornada bioquímica. Vimos o glicogênio não como um simples açúcar, mas como uma molécula de arquitetura complexa, uma obra-prima da evolução, projetada para a liberação rápida de energia. Nós distinguimos seus dois papéis: o guardião altruísta do cérebro no fígado e o combustível egoísta e potente nos músculos. Nós conectamos seus níveis diretamente à performance, entendendo a fadiga não como uma falha de caráter, mas como resultado inevitável de um tanque de combustível vazio. E, mais importante, vimos como esse sistema, aparentemente fixo, pode ser treinado, manipulado e otimizado através da ciência do treinamento e da nutrição. Em um universo indiferente, governado por leis físicas e químicas, o corpo humano é uma máquina de uma complexidade espantosa. O glicogênio é apenas uma pequena peça nessa engrenagem, uma molécula orgânica, uma cadeia de glicose. E, no entanto, a compreensão e o respeito por essa molécula são o que permite a um ser humano correr 42 quilômetros em pouco mais de 2 horas, levantar 3 vezes o próprio peso corporal ou pedalar por montanhas por dias a fio. Ele nos mostra que nossos limites, embora reais e bioquimicamente definidos, também são maleáveis, que através do conhecimento e da aplicação disciplinada da ciência, podemos expandir as fronteiras do que é possível.